Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo e agora assistindo a mais um episódio desse podcast que tá mudando a vida da família brasileira. Eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade. Mas seja bem-vindo, agora estamos também no YouTube, além das plataformas de podcast que você já estava acostumado a ouvir. Tô muito feliz que você tá por aqui, começando mais um episódio. Hoje a gente já teve essa convidada aqui. A gente gravou, só que vocês só ouviram a voz dela, porque eu não consegui editar o vídeo. Ela tá me cobrando disso até hoje. Mas hoje ela vai aparecer pra vocês. A gente vai fazer um outro episódio daquele de novo pra ter em vídeo, mas hoje o assunto é outro. Eu tô aqui, eu vou ler, porque ela tá brava comigo, que eu não posso errar o nome dela. Como se eu não soubesse, mas tudo bem. Alice Pacheco Oliveira é advogada, palestrante, ex-membro da Comissão da Mulher, advogada da OAB Rio Grande do Sul. Possui graduação em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente é mestranda em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. E o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o trabalho dela, que acabou virando a sua dissertação, É isso? Minha dissertação. A autora da pesquisa A Pandemia da Covid-19, que ainda tá tendo, não sei quando você tá assistindo isso, mas se for daqui muito tempo, vai estudar história, que você vai lembrar. A pandemia da Covid-19 enquanto um desastre biológico e suas consequências sobre o gênero feminino, que rendeu a sua dissertação de mestrado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bem-vinda. Agora você tá aparecendo para as pessoas, que é isso? É o que estão dizendo. Disseram que eu ia aparecer da outra vez também, mas não apareceu. Só me ouvi. Seja bem-vinda, obrigado. Obrigada eu. Você tá bem? Tô ótima. É? Firme e forte. Firme e forte. Imune. E 3 doses? 2 no meu caso, eu fui da... Você não toma 3 por quê? Porque eu fui da Janssen. Ah, tá. A primeira que é única e tal, Tomei entendi. a reforço. Esse dia eu falei com um cara que ele tava falando... Ah, não sei o que, acho que me deu, eu tomo a quarta. A quarta vai ser pra todo mundo também? Eu tô tão por fora assim? Não sei. Não, né? Não acho sei que... dizer. Porque ele falou, eu vou tomar a quarta não sei quando. Eu falei, uai, mas eu não tinha visto nada disso. Qual é a mas... idade dessa pessoa? Ah, não, ele é mais novo que nós. Mais novo que eu. Mais novo que você. Não sei. Bom, enfim, não é disso que a gente veio falar. Obrigado por você ter vindo. Os cabos estão tudo ok contigo? Por enquanto, sim. Não vai derrubar. Se daqui a pouco cair a filmagem, vocês sabem que se essa câmera for pra frente ali... Eu queria... Bom, você veio pra cá pra falar desse teu trabalho, da sua dissertação de mestrado, certo? E eu queria que você começasse a falar sobre o seu trabalho pra mim. Pode ser? Pode ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, como começaram dizendo. Caso este vídeo esteja sendo assistido em 2025, Não. 2026... Ó, tá vendo, produção? Tá falando que você não vai editar o vídeo a tempo. Não é isso que eu tô dizendo. Ué. Eu estou reforçando o que tu acabaste de dizer. Caso este vídeo esteja sendo assistido depois da pandemia, estudem um pouquinho, voltem lá para março de 2020, porque o assunto que eu vou trazer aqui são alguns resultados de umas investigações que eu fiz para o meu mestrado. Sim. Sobre as consequências especificamente da pandemia da Covid-19 sobre o gênero feminino. Uhum. E essas pesquisas, né, como tu já iniciou dizendo, o fruto dessas pesquisas é um trabalho de dissertação que eu... Se você está assistindo esse vídeo muito adiante, eu ainda não defendi a minha dissertação. No dia que estamos gravando isso, eu entreguei faz 8 dias o trabalho, agora só estou esperando... Tá cheirando fralda ainda. Tá com cheiro de criança nesse estúdio. Não sei por quê. Então, estou aguardando ser agendada, minha banca não foi ainda. Sim. E eu acho que é muito importante pro assunto do teu canal, essas poucas considerações que eu vou trazer aqui hoje, porque a gente vai falar sobre mulheres. Sim. E consequências que mulheres sofreram durante a pandemia, né? Que foram diferentes das consequências sofridas por homens. Uhum. Então, assim, antes de eu falar especificamente os dados, né, que eu elenquei alguns, não todos, mas elenquei alguns para trazer aqui para vocês, eu acho que é legal eu contextualizar, até por conta do título do trabalho, que eu chamo a pandemia da Covid-19 de desastre biológico. Exatamente. Pois é.
Como assim um desastre? Né? Só alguns minutos iniciais, tá, produção? Só alguns minutos iniciais para contextualizar isso aí para quem tá assistindo entender. Isso, desculpa, dentro do seu trabalho, porque independente do teu trabalho, foi um desastre, né? É um desastre. É um desastre. Mas a parte técnica... Porque quando a gente pensa na palavra desastres, e eu, antes de ter tido, assim, contato com essa matéria, que é uma matéria do direito também, eu pensava em desastres... É o tsunami, é o terremoto. O avalanche. É avalanche, Tá. é o vazamento de Chernobyl. Né? Tá. Como assim uma pandemia é um desastre? Por quê? Entendo. Então, assim, existe um ramo do direito super recente, para quem é da área, que se chama Direito dos Desastres. Direito dos desastres. Direito dos desastres, que é um dos 3 enfoques do meu trabalho. O primeiro enfoque é o direito ambiental, que eu não vou tratar aqui. Tá. O outro é o direito dos desastres e o terceiro é o gênero, que é o principal que eu vou abordar aqui com vocês. Sim. Então, assim, o que se considera um evento como um desastre? O que se enquadra um evento como um desastre? De maneira bem simples, é assim, aconteceu o evento, a situação. E os danos que essa situação causou são mais expressivos do que a capacidade do local onde esse evento aconteceu de lidar com essas consequências. De suportar aquilo. De suportar. Entendi. Então, assim, por exemplo, a pandemia tá muito bem enquadrada como um desastre, porque quando, voltando lá para 2020, começou em Wuhan. Outros países começaram a dizer aqui também tá, aqui também tá, aqui também tá. Abril, eu acho, se não me engano agora, abril, já tinha países com o sistema de saúde completamente colapsado. Tinha, sei lá, 1.000 leitos num hospital, tinha 2.000 pacientes aguardando leito. Sim. Né? Então, isso é um colapso por conta de um evento cujas as capacidades dos lugares que foram afetados por esse evento não eram suficientes para lidar com as suas consequências. Dentre elas, pessoas infectadas desenvolvendo uma doença respiratória que ninguém entendia direito, precisando de respirador, precisando de oxigênio, e não tinha. Sim. Né? E aí, como consequência, e a principal consequência são as vidas que se perderam e que não tem mais o que fazer. Sim. Então, isso é muito característico de situações de desastre. Se tem uma chuva e a rede consegue suportar, não levou casa, não vai ser um desastre, porque foi uma chuva forte. Agora, se matou gente, derrubou casa, porque aquele lugar não conseguia suportar aquilo lá, o efeito daquilo. Isso. É isso. Exatamente. Isso é uma definição de desastre. É uma então. definição de desastre. Tá. Então, assim, outra questão que eu acho interessante para a gente enquadrar a pandemia da Covid-19 como um desastre, e que eu trago isso na minha pesquisa, é a análise de outros 3 enfoques. As causas dessa pandemia, dessa epidemia global, também dá para chamar, as consequências e o fato de, uma vez que se instaurou, que a Organização Mundial da Saúde disse, temos uma pandemia, as instabilidades sociais que ela trouxe. Eu já vou explicar. Então, causas. Nós entendemos, né, a maior parte dos autores que eu pesquisei, e eu concordo com eles, que a pandemia, ela, como causa, por que ela aconteceu, tem causas naturais da natureza e antropogênicas. Ou seja, tem a mãozinha do ser humano ali. Sim, né? sim. Não quero me meter aqui em área que não é minha. Não quero dar uma explicação errada, então, por favor, se vocês em casa estiverem assistindo e eu falar uma coisa errada, me corrijam nos comentários. Mas, assim, a Covid-19 é uma zoonose, tá? Então, é uma doença causada por um vírus que veio do meio natural. Sim. Não estava transitando esse vírus entre os corpos dos seres humanos antes de dezembro, né? Quando começaram a ser mostrados para o mundo os casos de Wuhan. Sim. E há indícios, não se bateu o martelo ainda, pelo menos até o momento em que eu entreguei a minha pesquisa, portanto, abril de 2022, que esse vírus veio de morcegos. E que possivelmente houve um animal intermediário entre o morcego e o primeiro corpo humano que foi contaminado. Tá, e o que isso tem a ver com desastre e com fator antropogênico natural? Essa linha tênue entre
ser um organismo que veio do meio natural, mas que muito possivelmente veio do meio natural por conta da forma como a gente está lidando com o meio ambiente. Sim, sim. Entrando em território que não é para entrar, Desmatamento. desmatamentos, enxugando habitats e deixando animais que antes tinham uma área X para viverem numa área menos X, sei lá, e tendo troca de fluidos e troca de tudo que pode... Que Contato mesmo. Contribui, Sim, sim. Existia até não foi descartada ainda, pelo que eu pesquisei, não foi descartada ainda a hipótese do vazamento do vírus de dentro de um laboratório, mas não é a hipótese mais forte. Ainda tem isso? Ainda tem isso. Até abril de 2022. Até abril de 2022. Depois não sei. Mas isso aí, a gente... Tem várias, a gente tá falando da Covid de ser a SARS, né, do vírus. Tem vários vírus, assim, realmente em sei lá quantos animais ou espécies, e é bem isso. Então, são doenças que ficam transitando entre os animais ali dentro da floresta ou do habitat deles, e que a gente só tem acesso porque o que a Alice falou, a galera começa a invadir os lugares que não deveria estar invadindo, ou pelo menos não da forma como está fazendo, né? É isso. E a própria... também aparece muito nos estudos a questão do tal do mercado de animais, que é muito comum na China e que tem em Wuhan, de animais silvestres e alguns vivos, outros já abatidos, outros são abatidos no momento da compra do bicho. Sim. E esses bichos ficam armazenados, nem sei se essa palavra é mais adequada, mas enfim, armazenados ali no mercado, tudo junto, um por cima do outro, em gaiola. Condições que não deve ser das melhores. E aí facilita a troca de bactérias e vírus e fungos entre eles animais. Sim. Né? E aí é que se acha que o bicho intermediário entre o morcego e o ser humano foi um bicho que estava um animal que estava nesse mercado. Entendi. Porque o tipo de morcego, pelo que eu entendi, tá, pessoal da biologia? O tipo de morcego do qual se pensa que veio o SARS-CoV-2 não é um morcego que migra muito. Ele não muda muito de lugar. E ele é encontrado distante de Wuhan. Sim. Geograficamente, né? Não tinha o lance de ter comido o morcego? De ser direto do morcego? Lembra? No começo tinha essa ideia. Sim. Não, também o pessoal lá fica comendo morcego, ainda como... E as pessoas ainda discutindo algo que é cultural, assim. Ninguém vem falar que, mas você come boi. Tá, foda-se. É a mesma coisa. Os caras comem morcego lá, não é esse o ponto. Né? Não. Mas não foi... Não é o que a ciência está mostrando. A ciência está mostrando. Massa. Tá. Bom, então, falamos um pouco de causas desse desastre. Consequências desse desastre, pandemia da Covid-19, as irreversíveis, que são as mortes das pessoas. Sim, né? Claro. Consequências econômicas, que a gente ainda não tem como mensurar todas. Consequências de sistema de saúde, porque aqui no Brasil, por exemplo, né, aqui em Porto Alegre, tivemos que construir hospitais de campanha, que se chama, né? Que são hospitais que não existiam e construir uma estrutura, sei lá, eu como. Faz agora o negócio. Isso aí vai ter consequência financeira, econômica, sim, tributária, que eu acho que nem tem como mensurar ainda, né? E... A gente nem entra nos méritos vamos entrar, num país que pode ter tido vários desvios na criação desses hospitais de campanha. Não. A gente tá falando do Brasil, vai falar daqui. Sim, tá. O outro enfoque, né, que também ajuda a enquadrar a pandemia como um desastre, são as instabilidades sociais que, uma vez que foi dito, temos uma pandemia, fecha estabelecimento, tem que usar máscara, transporte público tem que ser menos gente, só pode funcionar farmácias e supermercado, transportes de pessoas estão proibidos, sei lá, por avião, por ônibus. Tudo isso são situações que não estavam acontecendo até março de 2020. Sim. Fevereiro, sei lá, de 2020. Então, um desastre, ele faz com que as rotinas sociais abruptamente sejam modificadas. Né? Quando que a gente viu
prefeitos e governadores editando decretos, trazendo todas essas modificações que eu acabei de dizer, de horário de abrir, de horário de fechar, quais podem abrir, quais não podem, onde é que tem que usar máscara, onde é que não tem, enfim, né? Então isso é outra característica que enquadra o evento pandemia Covid-19 como um desastre. Como um desastre. A gente até vê no começo, tinha até, né, a galera começa, tem a parte séria, e o pessoal fazendo, tipo, ó, tinha algumas piadas ou memes, assim, tipo, as pessoas, descobri que eu tenho um filho, um familiar, porque aí tava todo mundo junto, né? Você tinha que estar dentro da casa, trancou todo mundo, que é onde você vai chegar no negócio lá. E era isso, né? Porque muda drasticamente o que a gente não tá acostumado. Enfim, não era a nossa não rotina. era a nossa rotina viver desse jeito, né? Sim. De alguns de nós, que teve gente que não teve essa oportunidade de ficar são e salvo em casa, né? Sim, com certeza. Em especial o nosso beijo pra galera da saúde. Nossa. Sim. Que tinha que estar ali. Que tinha que estar ali, não tinha o que fazer. Nossa senhora, que é outra desespero. consequência de gênero. 70% das pessoas que trabalham com saúde, não só entre equipes médicas e de enfermagem, mas também da parte administrativa, de limpeza, de escritório, de, sei lá, estoque, são mulheres. Sim. Então, mais mulheres estiveram expostas ao SARS-CoV-2 do que homens. Sim. Só na linha de frente. Sim. Em decorrência de... aí a gente pode... Não sei se você vai falar disso, mas se a gente vai pensar... enfermeiras. Se a gente for pensar hoje, realmente, se for numa faculdade, numa universidade, o maior número de pessoas são mulheres. São mulheres. Né? Então, limpeza. Limpeza. A gente não vai... Você não vê homem, né? Até vê, óbvio, Sim, mas... em menor quantidade. Em menor quantidade, com certeza. Então, e até tem, realmente. Mas essas duas profissões, essas duas áreas de atuação dentro de um hospital, por exemplo, a maioria são mulheres. Sim. Portanto, tiveram mais mulheres do que homens expostas ao vírus. Sim. Bom, então falei, né, de forma resumida desses 3 enfoques que também ajudam a entender e a enquadrar por que a pandemia é um desastre biológico. Os desastres têm outras qualificações que eu não vou entrar no mérito aqui. O biológico, dentre as qualificações, é o que melhor enquadra, né? Sim. As epidemias e, no caso, a pandemia por conta de que extrapolou o território de um país. Sim. Eu acho que é importante a gente dizer também, já de início, em especial para os homens que nos assistem, que homens cisgênero, tá? Até outro recorte antes. A minha pesquisa é voltada em especial para a mulher cisgênero. Eu não sinto que eu tenho conhecimento suficiente sobre transgenia para assim, contribuir para a pesquisa sobre essa fatia social, né? Tem um viés cisgênero ali. É o viés cisgênero que é sobre o qual eu pesquiso há mais tempo e me interesso há mais tempo, né? Sim. E participo de mais coisas sobre o assunto cisgênero, né? Que há pouco até acho importante em respeito às pessoas transgênero, que eu não estou generalizando, eu fiz o recorte. Tá. Eu acho também importante dizer, antes de mais nada, que qualquer desastre afeta cruelmente todas as pessoas que estão ali naquele lugar, naquele momento da história, passando pela situação. Sim. Então, eu não quero que fique aqui parecendo que, olha aí, mais uma dizendo que só acontece as coisas com as mulheres. Sim. Não é isso. Sim. Eu fiz um recorte. Eu acho que seria bem interessante fazer uma pesquisa sobre o que aconteceu com os homens. Sim. Né? Em termos de trabalho, de exposição ao vírus, de, sei lá, entendimento sobre si mesmo dentro de casa com seus filhos todos os dias, não sei. Sim, né? com certeza. Com certeza teve alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Sim. Né? Mas eu elenquei fazer o recorte de gênero feminino, né? E então não quero de forma alguma transparecer a mensagem de que homens tiraram de foi letra, só com a gente aqui, mais uma... Tá. E foi molezinha, e estamos aqui, vocês que estão enxugando gelo. Não. Sim. Foi muito sério para todo mundo. Claro. Mas, agora sim, entrando um pouco mais na questão de gênero, antes de qualquer desastre acontecer, as vulnerabilidades das pessoas naquele lugar onde o desastre acontece são diferentes. São vulnerabilidades que existem
previamente, geralmente vulnerabilidades sociais, mas elas são diferentes. Claro. Então, as vulnerabilidades do Thiago, homem branco cis, existiam antes da pandemia. De tu estar longe, sei lá, da tua família, de tu ter uma parte do teu trabalho ter sido cancelada, porque tu não podia se apresentar, sei lá, questões de saúde, não sei. Então, tu tinha as tuas vulnerabilidades. Claro. Mas as vulnerabilidades, sei lá, da zeladora do teu prédio. Sim. Sei lá. Que mora negra. Que mora na periferia, sim. Eram outras. Sim. Né? E por serem outras, muito possivelmente as consequências da pandemia sobre ela foram um pouco... Não são mensuráveis de forma igual. Sim. Concordo. São mensuráveis. Sim. Mas não... São diferentes. Não atinge de forma igual as pessoas, com certeza. Não atinge. Com certeza. Então, assim... Acho que a principal informação que começou a surgir, né, no decorrer da pandemia, que ainda não acabou enquanto estamos gravando, mas pelo visto está mais perto do fim. Muitos municípios brasileiros e países do mundo inteiro, inclusive da Europa, começaram a dizer, gente, tá aumentando cada vez mais o número de mulheres vindo dizer que estão sendo vítimas de violência doméstica. Que já era uma pandemia. Espero que quando vocês estiverem assistindo isso aqui lá no futuro, essa pandemia já tenha sido controlada, mas acho que tá meio longe ainda. Mas a pandemia da violência doméstica, que atinge mulheres de todo o mundo, que tem problemas de subnotificação, que causa mortes, que causa, às vezes, consequências irreversíveis, foi um problema que se agravou e não tinha nada a ver com vírus. Sim. Foi uma consequência direta e indireta de um vírus. Sim. Né? Então, de maneira muito resumida, começou a se perceber que a obrigatoriedade do isolamento dentro de casa, fosse com muitas pessoas, fosse só entre um casal, aumentaram as tensões por medo de morte, por medo de perder emprego, por medo de questões financeiras e, sei lá, tendo que manter pagamentos de contas, enfim. Redução de salário, né? Tivemos aqui no Brasil a oportunidade das empresas não demitirem, porém reduzirem o salário das pessoas para manter os postos de trabalho. E os ânimos contribuíram para que... tô precisando extravasar, pá! E começaram a aumentar os índices. Li muito material também dando conta de que era comum mulheres que diziam que não eram vítimas de violência doméstica antes da pandemia e que passaram a ser vítimas após o início da pandemia. Isso é algo que essa pandemia anterior... que você estava falando que atinge todo, não escolhe nada, né? Não tipo, escolhe classe cor social, da pele, classe que social. vai acontecer com os ricão e com quem está na periferia também. Valor que está na conta bancária, grau de escolaridade, bairro que mora na cidade, origens familiares, nada disso torna uma mulher efetivamente segura dentro da sua própria casa de não ser vítima de uma violência. E que esse negócio, que doideira, né? Tipo, imagina, óbvio, quem já tinha esse problema dentro da sua casa deve ter sido agravado, porque, né? Tu passou a ficar dia sim, dia também, isolada com o teu agressor. Exatamente. E pessoas que não tinham isso. E por quê, né? Você começa a passar mais parte do tempo com a pessoa, você... sei lá, você aumenta as tensões e acho que vários porquês podem existir para explicar isso. O que você falou de, sei lá, o emprego, o cara, perdeu o emprego. E aí é uma forma de, não tô falando que é certo, mas não justifica, mas explica. Sim, exatamente. Porque assim, eu acho que é um ranço, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é um ranço de uma questão de criação num sistema patriarcal, né? Em que a mulher, em muitas sociedades, ainda é vista como não digna da sua integridade física, da sua integridade psicológica, mesmo que trabalhe e que contribua para o sustento da família, ainda temos sociedades, inclusive no Brasil, de que
assim, que veem a mulher como menos. Sim, sim. Né? E não é só em país subdesenvolvido. Não. Na Europa também houve relatos de aumento de... houve relatos de aumento de relatos, com perdão da expressão, de vítimas de violência. Isso das vítimas que vêm à tona, que têm foram coragem. notificadas, né? Por isso que eu falei que é uma pandemia que também tem um problema de subnotificação. Sim. Que a Você entrevistou Não. mulheres? Não. Eu ia... Inicialmente, a pesquisa começou a ir para um caminho de eu entrevistar prefeitas que se elegeram nas eleições de 2020, que nós tivemos eleições aqui no Brasil municipais, né? Para as câmaras de vereadores e para as prefeituras. Sim. E eu ia entrevistar prefeitas, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que foram pouquíssimas eleitas, para ver o que elas tinham adotado de medidas de enfrentamento de pandemia, já que eram chefes de poder executivo, né, do seu município. Sim. Mas acabou que teve mudanças 1000 no mestrado e eu não ia ter tempo de entrevistar, passar a limpo as entrevistas e tal, tu me entende. Então eu não fui, não foi possível. Tá. Mas eu queria muito. Que eu fiquei pensando que, porra, na verdade dá pra você continuar isso, né? Dá, claro. Existe um Inclusive. próximo passo que talvez. Que dá pra continuar isso. Mas você tinha me mandado um resumo do resumo ali, e você mostra ali quem mais tinha sido atingido. E aí você fala de mulheres candidatas a... Eu achei isso tão... Sim. Eu achei estranho. Bom, vamos cortar a ordem. Não, vai na tua ordem. Vou na minha ordem? Vai na sua ordem. Me lembra então de falar. Tá nas minhas anotações. Não, que então eu sou old school, tá, gente? Eu tenho caderno. Ela tá ali, ó. Não, vai na tua ordem. Eu tô pensando várias coisas aqui. Sim. Não, brainstorm. Tá. Mas eu vou falar. É o final, mais pro final. Tá. Bom, já falei isso aqui. Então, assim, a misturança desastres e gênero não foi simples de fazer na minha pesquisa, tá? Acho importante trazer algumas informações, assim, mais oficiais, né? Em especial de órgãos internacionais e em especial da ONU, sobre o assunto desastres e essa misturança com gênero. Só a título de curiosidade, pro direito dos desastres, o marco inicial, assim, do evento de desastre que acionou a galera do juridiquês, foi um terremoto em Lisboa em 1755. Foi lá que surgiu isso? Caralho, eu nunca tinha escutado falar de... Nem eu, aí a gente vai e estuda e aprende. 1700? 1755. Teve um terremoto em Lisboa e é considerado o evento desastre, que houveram muitos outros, né? Sim. Óbvio, na história do mundo. Caiu um cometa, né, gente? Deixa eu... Eu tava olhando desde o começo que tava falando de... Se a gente for pensar em desastre... Tu quer coisa mais séria que um cometa. Pro Thiago leigo, quando a primeira coisa que eu escuto do direito do desastre é eu pensar... É o advogado que é especializado em... deu uma enchente, levou a casa do cara, ele vai ajudar esse cara... Danos morais. Não é isso? Não. O que é? Nossa, é várias coisas. Tá. O direito, ele se comunica com... acho que o exemplo mais claro é a interligação com o direito administrativo. Então, assim, nós temos no Brasil uma política de enfrentamento de desastres que é que é completamente vinculada à defesa civil. Você já deve ter ouvido, nos municípios, nos estados e na União existe a defesa civil. Sim. É um órgão ainda bastante militarizado, na minha opinião. Isto é uma opinião, tá? Militarizado no sentido de que o corpo que compõe, e o corpo até, assim, que toma decisões dentro do órgão, ainda... são pessoas que têm formação militar. Sei lá se a palavra não é formação militar, enfim. Eu vejo isso com bons e com maus olhos, porque eu acho que sim, existem coisas de enfrentamento de uma situação emergencial que a formação, a educação militar ajuda muito, mas eu acho também que existem outras questões que envolvem um desastre, como estamos vendo agora,
que a Defesa Civil não estava preparada para enfrentar. Sim. Né? E eu vou dar o exemplo depois do X vermelho na mão. Não sei se vocês lembram dessa campanha. Vou falar depois. Foi agora em 2021. Era sobre as mulheres? Sinal Vermelho sim, contra sim. a Violência. Sim. Foi uma campanha que apareceu para ter que responder, uma política pública, para ter que responder a uma demanda que estava acontecendo, que aumentou o índice de violência. Aumentou. Como é que a gente pode fazer? Estamos tendo que fechar a delegacia. Estamos com medo de botar os policiais a ficar cada vez mais expostos, né, ao vírus. E, ao mesmo tempo, o mundo não para por causa do vírus. Lógico. Né? E aí foi criada de forma emergencial, inclusive foi sancionada uma lei no meio de 2021, em julho, se não me engano, de 2021, uma lei que regulamentou a campanha do Sinal Vermelho para a Violência, em que o poder público, de maneira geral, disse assim, olha, nós não estamos dando conta, né? Eu, poder público e as minhas polícias não estamos dando conta do aumento, não estamos achando uma forma de prevenir que essas mulheres sofram esse tipo de violência. Então, farmácias e estabelecimentos de compra de comida, né? Supermercados, mercados menores, precisamos de vocês. Então, a partir de agora, apesar de que vocês não têm poder de polícia nenhum, vocês não são nem treinados para isso, mas é o que temos para o momento, né? O cobertor tá curto. Se chegar uma mulher no estabelecimento de vocês e ela tiver na palma da mão dela um X vermelho, tipo de batom, assim, não deixem ela sair daí de dentro. Porque é provável que ela não esteja podendo falar, porque o agressor ou a agressora dela tá do lado dela, sei lá, eu pagando a conta dos produtos, e ela tá pedindo ajuda. Então, isso é uma forma do direito ajudar por meio do direito dos desastres. A administração pública é puro direito, né? São as legislações, são os decretos municipais e estaduais que a gente viu durante a pandemia. Então, é uma forma do direito dos desastres ajudar a trazer respostas numa situação de desastre. Eu fiquei pensando, deve ter tido bastante. Será que usaram isso? Muito? Isso... Sabe, assim? Pesquisa! Como é que porque... não sei. Não sei se houve... honestamente, eu acho que não houve preparo para manter esse registro. Tipo assim, ó... Aqui no Rio Grande do Sul temos a Panvel. Certeza. Panvel, faz uma tabelinha aí pra mim e me diz quantas mulheres em Porto Alegre chegaram. Isso era importantíssimo ter feito. Pois é. Daí eu não sei se não fizeram porque não foi pedido, não sei se não fizeram porque não pensaram, não sei se não foi... Não sei. Acho que... não dá pra saber. Mas eu não sei se foi pouco, não. Não dá pra eu tô opinando. Sim. Né? Tô numa hipótese minha aqui, Sim. eu diria que não foi. Porque pro poder público ter chegado a esse ponto e também de termos atualmente, né, no governo federal, uma pessoa que não é ligada em questões de gênero, não é. Sim. Gostem ou não gostem, não é. Sim. Né? E na época, agora acho que ela não tá mais, mas a ministra que exercia, né, o braço de gênero do governo federal... A dona Damares? Não, essa parte não dá. Então, com todas essas características de governo que estavam em vigência em 2020 e 2021, e mesmo assim veio essa lei, eu acho que estava tendo muita coisa. Sim. Entendo. Então, eu acho que deve ter tido. Mas eu tô no achômetro. Mas eu só pensei porque acho que seria um dado super importante para ter, enfim, para lidar, inclusive para melhorar a forma de como tratar disso. Como políticas públicas, enfim. Bom, mas eu estava falando antes da questão dos desastres, da misturança desastres e gênero, né? Não foi sempre assim, não foi quando tu busca materiais sobre desastres, eu não estou falando só de direito dos desastres, mas sobre desastres que abrange geografia, abrange sociologia, abrange biologia, abrange várias áreas do conhecimento. O recorte de gênero, ele passou a ser feito a partir da década de 90. Tá? Então, assim, por exemplo, década de 80 foi marcada por muitos desastres. Eu coloco isso na minha pesquisa também.
Para relembrar, por exemplo, Chernobyl. Uhum. O vazamento das substâncias radioativas de Chernobyl é um desastre, Uhum. né? Porque, enfim, não vou me estender muito nisso, mas é considerado É um desastre. desastre. Quando tem vazamento de indústria, assim, é enquadrado como um desastre. Outro desastre que eu também não sabia que tinha acontecido e que foi graças ao estudo que eu fiquei sabendo, foi um vazamento também industrial, só que de gás, numa cidade, acho que é tipo um distrito, que se chama Bhopal, na Índia. Também na década de 80, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas ficaram com problema de visão, milhares de mulheres deram à luz a fetos que nasceram com problemas, etc, etc. Sim. Até o momento que eu estudei Direito dos Desastres no mestrado, ainda tinham, ou seja, em segundo semestre de 2020, Tá. ainda tinham ações de indenização Caralho. tramitando contra a empresa 50 anos depois. no equivalente ao Supremo Tribunal Federal deles lá na Índia. 50 anos depois do negócio. Foi na década de 70, é isso? Não, década de 80. Década de 80, tá. 30 e Tá. poucos. né? Tá. Então, os recortes de gênero começam a vir depois disso e muito pouco. Tá? O que eu quero dizer com isso? A ONU se ligou que, gente, tá acontecendo, em especial os desastres naturais, né? Que é esses de... O fio, é o fio. Não, calma que você deve ter prendeu na cadeira, mas não tem problema. Isso aqui não tem corte, é tudo direto aqui. O Léo não gosta de trabalhar muito, ele não vai cortar isso. Não, dá essa força. Acabei de sair do foco aqui. Que sacanagem falar isso do Léo. Mentira, o menino trabalha, hein? Meu Deus. Vai. Perdi meu raciocínio. Tava falando da década de 80. Década de 80, muitos desastres. A ONU começa a ver, precisamos fazer alguma coisa de maneira mais coordenada, porque o planeta é um só. E estamos vendo situações em diversos lugares. Eu até tinha anotado aqui Segundo o Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia dos Desastres, desde o ano 1900 até os tempos atuais, 1900. 1900, mais de 18 mil desastres aconteceram. Caralho. É muita coisa. É muita coisa. Claro que desastres pode ser uma coisa local, Sim, de uma cidade, claro. de um bairro. Sim. Pode ser uma coisa mundial, como estamos vivendo agora. Sim. Mas é muita coisa, gente. Sim. 18 mil desastres é muita coisa. Sim. Então, a ONU começa a dizer, Estados-membros, precisamos pensar juntos, né? Como é que cada um pede ajuda para o outro, vamos juntos listar essas características que enquadram um evento como um desastre, para então a gente mudar, de repente, estratégias e tal. E aí, em 1994, acontece um evento numa cidade do Japão chamada Yokohama, em que os Estados-membros vão lá para falar de desastres e, como consequência desse evento, é formulado um documento que se chama Estratégia de Yokohama. Não fala nada de gênero, basicamente, no documento sobre enfrentamento de desastres, de forma coordenada. 1994. 90, tá. Seguem ocorrendo eventos de desastres. Por exemplo, 1997 ou 1998 aconteceu o El Niño. Aconteceu aquele também nos Estados Unidos, o Katrina, né? Sim, então as coisas seguem acontecendo, sendo cada vez mais impactantes, né? E causando cada vez mais mortes. A ONU reúne todo mundo de novo em 2005. Ontem. Ontem, exatamente. Tem agora há pouco, meia hora atrás, mas eu não falei ainda. Também no Japão, numa outra cidade que se chama Hyogo. E também, escrevemos um documento, quando acontecer um desastre, vamos coordenar tudo e vamos ter como base esse documento norteador aqui, que é o Marco de Hyogo, de 2005. Tá. Fala muito pouco sobre mulheres também. Sobre gênero. Tá? O que eu quero dizer com isso? Enfrentamentos específicos para os gêneros. As mulheres não têm as mesmas vulnerabilidades que homens. Por exemplo, homem não engravida. Então, numa situação de desastre, como é que lida com as mulheres que são gestantes? Homem cis, só pra...
Tá. Não, Isso, mas é porque exato. você fez o recorte lá no começo, a gente... Exatamente. Sim, mas é diferente. Como é que vai lidar com... Sim. E aí eu li, né, Sim. os 3 documentos, o terceiro eu não falei ainda. Eu li os 3 documentos, o primeiro não tem recorte de gênero, o segundo tem um pouco, mas muito pouco ainda. E aí, segue o mundo, segue acontecendo coisas e tal. 2015, portanto, 10 anos depois do segundo e 20 anos depois do primeiro, ONU reúne novamente os Estados-membros e, como fruto dessa reunião, é criado o Marco de Sendai 2015 e 2030. Esse intervalo aí para enfrentamento de desastres, redução de risco de desastres, claro que com um enfoque muito mais voltado para os desastres, aspas, imensas naturais, que foram os que eu falei antes, terremotos, tsunamis, nananã. Pelo que eu li do documento, tem um recorte melhor de gênero, né, sobre, por exemplo, tem uma parte do documento que diz assim, a gente tem que colocar nos nossos países sistemas de alerta, que seja de alarme, rádios, sei lá, né, quando é uma coisa assim de supetão, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, que não foi o caso da pandemia. Mas a gente tem que colocar, dentro das realidades de cada país, sistemas de alarme. Sim. E esses sistemas de alarme, eles têm que levar em conta diferenças de gênero. Porque, às vezes, por exemplo, em áreas mais rurais, o homem está afastado do lar, ele pode estar na cidade, sei lá, trabalhando, enquanto a mulher ficou. E aí, como é que vai avisar ela? Né? Isso é uma realidade que acontece em muitos países, né? Não só no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul. E essas pessoas também têm que ser avisadas de desastres. Isso é um exemplo. Sim, né? sim. Então teve esse cuidado um pouco maior, mas vem a pandemia, né? 5 anos depois. E entendo que as consequências ainda foram muito mais graves sobre as mulheres cisgênero. Transgênero, nem imagino, né? Mas não acho que foi efetivo. Isso é uma opinião agora, né? Sim. Não, você estava dando um exemplo, eu ia até perguntar disso mesmo, para as pessoas, na prática, né? Como assim ter uma política ali e discutir desastres dividido por gênero? É isso, são características de um local, como um vilarejo, né? Pessoas que vão mais do campo. Se você tiver que avisar que vai... que tá vindo isso. Um tsunami. E aí? Então são coisas na prática de como reflete isso que a Alice está falando de diferenças entre gêneros, né? Sim. Porque os documentos, eles visam contemplar qualquer forma de desastre, né? Sim. Tanto esse que é uma onda do nada que vem e alaga tudo, quanto esse que foi a pandemia, que foi uma coisa assim, dezembro a gente tava meio assim, janeiro já ficamos mais assim, fevereiro, ai, março deu, é um desastre. Pra falar a verdade, fevereiro a gente tava tomando cerveja no carnaval, não vem não. O pessoal tava beijando era muito ali e ainda fazia piada, o pessoal tava comprando menos Corona de cerveja. Todo mundo aqui do Brasil tava achando, é verdade, a gente achou que era isso aí, tá acontecendo lá na China, nossa, Wuhan, e piada com morcego e os caralho, né? A gente não deu, eu não tinha. E mesmo quando começou, a gente foi tão inocente que isso bateu em março, fechou tudo. Na minha cabeça tava, será que maio, no meu aniversário, eu vou conseguir ir pra Cidade Baixa tomar um traguinho? A gente achou isso, que ia durar 6 meses, 1 ano, tá indo pra 3, cara. Né? É óbvio que ninguém tava preparado, né? Enfim, mas com certeza. Claro, eu não quero que fique parecendo aqui também que eu não quero desmerecer o trabalho das pessoas que, não só na saúde, mas em outras áreas, né, da vida em sociedade brasileira e mundial, trabalharam horrores pra reduzir. Um desastre sempre vai ser um desastre. Sim, mas reduzir danos que não tinham... Por exemplo, a violência doméstica, gente. Sim. Não, óbvio. Não havia uma forma pensada de... e se a gente passa por uma situação que a gente, do nada, tem que fechar as delegacias? Sim. Como é que faz? Eu não tenho a resposta, mas tem que ter alguma coisa. Tem que ter uma ideia de alguma coisa. Talvez não funcione na prática e tem que mudar, mas tem que ter uma ideia. E isso que você está falando de redução de danos, com certeza teve isso. Tanto é que você pega os profissionais da saúde, médico, enfermeira,
com certeza teve. Só que, obviamente, a gente... Aí cada lugar vai responder de uma forma, e especificamente no Brasil a gente tem um dano muito maior, mas aí por outros motivos políticos, quando a gente pensa que podia ter vacina tantos meses antes, a gente não tem por causa de um governo de merda que tava lá, que tá ainda, não sei quando você tá assistindo, espero que não esteja mais, mas é isso, com certeza teve profissionais que reduziram danos. Com certeza. A gente não tá nem de longe falando o contrário disso. Claro. E acho que é bom lembrar, né? E não, claro que os profissionais da saúde merecem, na minha opinião, né, os maiores méritos, mas não foram só eles, pessoal de transporte público. Sim. Sim, sei lá, correios. Sim. Até delegacias, né? Que os policiais não pararam de trabalhar, eu acho que... Eu não sei exatamente, né? Não precisei que trabalha em usar uma supermercado, que tava aberto. O supermercado tava aberto, sei lá, comprar comida. Acabou o papel higiênico, não sei porquê. Acabou, mas o supermercado tava aberto, pô. É essa galera que tava lá botando a cara, né? Com álcool até o talo e máscara. Era isso que eles estavam usando. E era o que tinha. Sem saber nada. Não sabemos muito sobre o vírus ainda, mas pensa que a gente não sabia nada em 2020. Nada. Meu, até hoje eu até dou o meu... Eu assumo, não sei se é bonito fazer isso, mas na pandemia pegando mesmo... Eu acho que você também fazia isso, a maioria das pessoas fazia. Meu, era um saco fazer compra, porque na volta, aí você tinha que dar banho em você e no pacote de alface, na garrafa de coca. Era um inferno, cara. Tudo você tinha que passar álcool, né? E óbvio, que você não sabia o que estava acontecendo, como é que pegava e tal. Tanto eu não sabia que eu falei brincando do papel higiênico, mas foi isso. Né? A galera estocando papel higiênico. Eu tenho uma irmã que mora em Nova York, e em Nova York foi assim também. Ela veio me dizer, gente, acabou o papel higiênico no super, eu não consigo comprar. Mas enfim, eu não vou te cortar já cortando, mas você sabe disso que eu tava lá, na época eu tava em Genebra, porque eu fui fazer um show que não teve, né? Melhor época eu vou fazer stand-up. Você vai fazer stand-up na Suíça, todo mundo, não teve. Mas a gente tava lá. E é isso mesmo, o mundo não tá preparado. Que eu tenho. Depois acho que eu te mostrei outra vez os vídeos. E aqui também acho que aconteceu isso. Mas era tipo entrando no supermercado, era The Walking Dead, assim, tudo vazio, assim, ó. A gente filmando no supermercado. Isso que ainda na Suíça ainda tava. Ok, a gente foi pra França. Meu, nada. Então, enfim. Não foram tempos. Eu fico falando pras pessoas que eu conheço, a gente sobreviveu, né? Daqui a, sei lá, 30, 40 anos, a gente vai ser os velhos que sobreviveram, que vão começar a chamar pros podcasts. E o pessoal fica hoje, fala assim, imagina assim, vai falar, chama o velho lá, o vô do não sei quem pra falar que viveu na Segunda Guerra. Entendeu? Vamos falar da pandemia, claro. Viu, Maria Alice, vem cá, chama a vovó lá. Alice Pacheco Oliveira, não vai errar o nome da tua avó que ela não gosta. Chama ela lá pra falar da pandemia. Aí vai chegar a ser de andador assim, ó. Que na minha época. Vai ser isso. Você viveu uma pandemia, cara. A gente viveu uma pandemia. Para pra pensar. Porque eu tava falando com um amigo mesmo esses dias, tipo, é só no livro que a gente via essas coisas. Guerra. Sei lá, eu já vi mundo algumas, sabe, a gente não. Caralho, a gente loucura, não sabe, né? O que é isso. E a gente não tem, não é o assunto, mas a gente não tem a menor noção, porque a gente tá vivendo isso aqui agora, mas nada garante que o mês que vem aparece outro bagulho. Essa é a parte da minha pesquisa que eu não ia trazer aqui. Mas não vou nem falar disso, mas entende que bem fortes. Um negócio. Vai acontecer outras pandemias se a gente não mudar pra ontem a forma como a gente tá lidando com tudo. Sim. E isso, do pouco que eu lembro da biologia que eu estudei, né, essas coisas podem ficar muito mais frequentes em decorrência de você tá falando de mudar como a gente produz, como a gente consome, como tudo essas coisas, né? Mas enfim, não te atrapalhar. Espero que não seja na nossa época. Eu já queria não estar aqui, hein? Eu deixo pros meus netos, eles vão se virar aí também. Ninguém mandou querer nascer, né? Nem pediram. Os caras estão botando no cu dos caras que nem estão aqui. Te vira, cara. Vamos. Bom, como tu tinha falado antes, que tu tentou me cortar, que tu ficou muito curioso sobre as consequências da pandemia sobre as mulheres candidatas. Isso, mas não são só elas. Não são só elas. Então, assim, na conclusão, na parte final da minha pesquisa, eu angariei informações que a ONU Mulheres, por sua vez, angariou, sobre as consequências da pandemia
sobre mulheres brasileiras, tá? Então foi um documento especificamente para o Brasil, que eu quero crer que que a ONU Mulheres, a UN Women deve ter feito para outros países também, mas eu foquei nesses 3 documentos que eles bolaram para nós aqui. Então são 3 documentos super curtinhos, recomendo pesquisar sobre. Eles se chamam informes, e aí são informes da ONU Mulheres, o informe 1, o informe 2 e o informe 3. Estão em português, né? E tem as fontes de todas as informações que eles colocam ali, fonte tipo IBGE, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, artigos científicos, todas as informações, que eu não tenho como falar todas aqui, mas o que eu quero dizer com isso é que são informações fundamentadas, né? Sim, não é... tiraram do... né? Isso aí tem link pra achar isso? Que a Tem. gente pode deixar na descrição do vídeo. Me pede que eu te passo. Tá bom. Eu tenho todos os links certinhos. Tá bom. Então, assim, a ONU Mulheres elencou 3 grupos, né, de mulheres brasileiras que, no entendimento da instituição, foram as que mais consequências sofreram por conta da pandemia. Lembrando que eu falei antes, não são as únicas que sofreram as consequências. Os homens desses 3 grupos brasileiros aqui também sofreram consequências. Não se está dizendo em momento algum que não sofreram. Mas não foram tão severas as consequências. Foram diferentes, né? Mas, ocorreram, mas foram mais severas sobre esses 3 grupos de mulheres. Sim. O informe 1 fala sobre o grupo de mulheres indígenas brasileiras. O informe 2 fala sobre as mulheres negras e também sobre mulheres quilombolas, que moram em territórios quilombolas brasileiros. E o informe 3 fala sobre as mulheres que buscaram uma candidatura política nas eleições de 2020, que, para quem não lembra, o ano de 2020 foi um ano de eleições no Brasil. A gente foi às urnas para escolher pessoas para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. E as mulheres, comparativamente aos homens que estavam em campanha, sofreram dificuldades diferentes dos seus pares do sexo masculino, cisgênero. Então, assim, a pandemia, de maneira geral, fez com que a mulher que não estava trabalhando, né, na linha de frente, que teve como ficar em casa, né, seja porque perdeu o emprego, seja porque foi para home office, ela ficou mais sobrecarregada com os afazeres domésticos, de cuidar filho, de fazer compras, de, às vezes, estender cuidados dentro de casa para pessoas idosas, para mãe, para pai, né, enfim. Sim. Via de regra, essas são atividades, são afazeres que recaem muito mais sobre as mulheres. Isso já era uma consequência anterior, isso já era uma vulnerabilidade anterior à pandemia. Tá? Sim, isso é assim. Sim, já funcionava mais ou menos assim. Pressupõe-se que com 3 crianças dentro de casa e um casal, quem vai cuidar mais de banho, de assistir a aula, de fazer o dever de casa, enfim, vai ser a mãe e não o pai. De maneira geral, Tá. né? Já vemos mudanças, já vemos, mas de maneira geral ainda é assim. Sim. Já falei também outra consequência, ainda não entrei nos 3 grupos, né? Sim. De maneira geral, houve o aumento dos índices de violência doméstica, muito mais mulheres estiveram expostas ao vírus por conta do tipo de trabalho que exerciam, não só na linha de frente, mas como nessas atividades que a gente falou, de supermercado, farmácia, ainda, pelo que eu pesquisei, assim, não foi muito meu enfoque, mas pelo que eu pesquisei, não foi da noite pro dia que as atividades ditas como essenciais, de fato, farmácia e supermercado, não foi da noite pro dia que os serviços domésticos deixaram de ser considerados como essenciais. Então, por muito tempo, as empregadas domésticas tiveram que seguir indo às casas dos seus patrões para trabalhar, Sim. pegando transporte público, ficando lá com a família. Às vezes, por motivos mil, não voltavam para suas casas e acabavam pernoitando na casa dos seus empregadores. E, portanto, mais expostas ao vírus. Né? Então, de maneira generalizada, sobre a mulher brasileira, essas foram algumas consequências. Né? Quando tu faz o recorte, agora entrando no informe 1, quando tu faz o recorte de raça, falando sobre mulheres indígenas, de etnia, perdão, falando sobre mulheres indígenas,
quer sejam as indígenas que moram em aldeias, quer sejam as indígenas que moram em território urbano, não deixam de ser indígenas as pessoas que moram em cidades, acho que isso é muito importante relembrar. A mulher indígena, de maneira geral, do que eu entendi da pesquisa que eu fiz, ela já tem um papel mais proativo de ir até a cidade, caso more nas aldeias, ir até a cidade, buscar suprimentos para sua aldeia, medicamentos, ir atrás de programas do governo, por exemplo, auxílio emergencial, né? Como assim? Tem uma coisa acontecendo, o governo tá dando dinheiro, como é que pega esse dinheiro? A gente não tem conta bancária. Quem vai atrás disso nas realidades indígenas tendem a ser as mulheres, né? Recai sobre elas essa atividade. E, portanto, comparando com os homens indígenas, elas ficaram mais expostas, né? Assim como a mulher não indígena brasileira ficou mais vulnerável, por exemplo, à violência doméstica, a mulher indígena, em especial do meio urbano, também ficou mais exposta. Sim. Né? Os indígenas, a gente exclui eles do manto de proteção das políticas públicas muito antes da pandemia, né? E então já estavam expostos a menos acesso a um monte de coisa, com a pandemia só piorou. E mulheres brancas, por exemplo, ficaram mais expostas a muitas coisas, sim, mas a mulher indígena, que já estava muito mais vulnerável do que muita mulher, muito mais vulnerável que eu, ela ficou exposta, ela sofreu consequências muito piores do que eu, Alice. Sim. Né? As mulheres indígenas tiveram menos acesso ao auxílio emergencial, porque, como eu falei antes, muitas nem ficaram sabendo, né? Porque a informação não foi até a aldeia. Sim. As aldeias, né? E aos quilombos também, mas eu vou falar isso depois. E elas não têm acesso à internet, elas não têm smartphone, né? Muitas não têm. Sim. E então, como é que vão ficar sabendo? Sim. Né? Então, isso foi uma consequência mais severa sobre mulheres indígenas. Sim. Uma das consequências, né? Tiveram mais. Então, violência doméstica, pouco acesso às políticas públicas, pouco acesso à informação do que está acontecendo, que vírus é esse, que vacina, quem pode vacinar, quando que não, sabe? Foi uma vulnerabilidade que fez com que fossem bem piores as consequências sobre elas. E essas informações, lembrando, são informações com base em dados, em ciência, em estudos que a Alice angariou e que a ONU Mulheres angariou também. O informe 2 fala sobre as mulheres negras. As mulheres negras e quilombolas, que são as mulheres e pessoas quilombolas, moram em territórios quilombolas, do que eu estou entendendo da minha pesquisa. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, vou adorar saber. A mulher negra, ela também é maioria em muitos dos ramos de atividades que perderam muitos postos de trabalho. Também é maioria, por exemplo, nessas atividades, como a gente falou antes, de limpeza e de setores administrativos de hospitais, né? E, portanto, estiveram mais expostas do que muitas mulheres brancas. Depois tu me cobra para eu colocar esse dado aqui, o link desse dado que eu vou falar agora. Tá. A cada uma pessoa negra que morreu de Covid, 4,4 brancas não morreram. Tá. Falei errado? Acho que é o contrário. A cada 4... Isso. Tá. A cada 4,4 pessoas brancas, pessoa, tá? Não tô falando do gênero. A cada 4,4 pessoas brancas, uma pessoa negra falecia de Covid. Tá. Mais mulheres do que homens, agora falando especificamente de corpos negros, mais mulheres do que homens perderam os seus empregos. Isso também com base em dados do IBGE, com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. Antes da pandemia, mulheres brancas ganhavam 58,6% a mais de salário do que as mulheres negras. Então pensa,
Se estavam em postos de trabalho, mulheres brancas e negras, mulheres brancas ganhando mais. Sim. Vem a pandemia e mais mulheres negras perdem o seu trabalho, que já ganhavam bem menos. Sim. Né? Então, as consequências econômicas, como eu falei no início, ainda não dá para medir. Sim. Né? E foram mais severas sobre mulheres negras. Sim. Comparando. Esses dados que você falou, que desde o começo que a gente ia colocar na descrição, é isso? Uhum. Ah, tá. Eu faço questão de tu me pede que eu te passo sim. tudo. Não, porque eu tava pensando, quando você começou a falar dos indígenas e tal, eu tava pensando, de fato, dado para mostrar o quão isso aconteceu, o quanto, entendeu? Tipo, era assim, tinha tanto X, tinha de emprego e depois da pandemia não. E isso tudo tá lá onde você falou. Sim. Sim. Ótimo. O IBGE, por exemplo, nossa, tem materiais super preciosos, assim, com informações muito importantes, apesar de que não são informações de censo, né? Porque censo faz muitos anos que não tem. Agora que... Há projeto de rolar agora. Rolando, né? Mas nem por isso não é possível assim, colher dados, né, sobre a sociedade brasileira, em especial depois da pandemia. Então tem muita coisa produzida e eu confio, né, nessas instituições assim. Sim. Mulheres quilombolas, tá? Antes de falar das mulheres quilombolas, a população quilombola, segundo dados do IBGE colhidos em 2020, portanto super recentes, estima-se que a população quilombola brasileira gira em torno de 1.130.000 pessoas. Caralho. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Geralmente, territórios quilombolas são mais afastados, apesar de que temos território quilombola em Porto Alegre, lá perto do Guatemi, não sei se tu sabe disso. E acho que tem outro também, não sei. Mas esse perto do Guatemi eu tenho certeza. Então, territórios quilombolas tendem a ser mais afastados em áreas mais rurais, assim como aldeias, né? Então, o mesmo problema que as mulheres indígenas tiveram sobre falta de informação sobre o que estava acontecendo, falta de informação sobre o auxílio emergencial, falta de informação sobre vacinação, sobre medidas de proteção individual dentro da sua comunidade ali, de distanciamento, de máscara, etc., se chegou muito depois nos territórios, né? Ao passo que o vírus chegou antes, né? Porque, lembrando quem está assistindo que os territórios indígenas e quilombolas sofrem muita invasão, porque são, enfim, objeto de disputas de toda sorte de questões aí que eu nem sei falar, porque acho que eu vou falar besteira. Mas o vírus chegou. Dentro dessas comunidades. Sim. Mas a informação não. Sim. Né? Então, até essa informação do IBGE, pelo que eu entendi dos materiais que eu li, o IBGE não fazia recorte quilombola nas suas pesquisas anteriores. Então, já temos aí um problema seríssimo. Como assim? Como assim não tinha recorte quilombola? Como assim não era verificada no censo não que existe, seja? Né? Não existem essas pessoas. É uma população que aparentemente não existia, né? Como assim? Sim. Só 1 milhão de pessoas. Sim, só. Sim. Sim. Que mais? Então, eu elenquei, né, essas questões. A subnotificação, né, das pessoas infectadas. A mulher negra quilombola também é uma figura de maior proatividade de sair do seu território e ir até a cidade, buscar políticas públicas, acesso a questões que não chegam até o território, né, que o poder público não leva até lá, a não ser que alguém vá buscar. Sim. E, portanto, ficaram mais expostas, né, à Covid-19, ao SARS-CoV-2. Sim. E chegando agora na parte que tu tinha me pedido antes, eleições 2020! Então, assim, gente, quando eu estava na Comissão da Mulher Advogada, eu assisti uma palestra que foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, isso foi 2019, gente, ontem. Sim. Que eu me dei conta dessa diferenciação entre ser mulher e concorrer, não tô nem falando de ser eleita. Ser eleita. Daí é outra parte da história. Aqui estamos falando de concorrer. Ser mulher e concorrer a um cargo eletivo e ser homem e concorrer a um cargo eletivo. Enfim, era uma pessoa que era do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul
E essa palestra foi em 2019, portanto, ela estava se referindo a essa informação que eu vou falar agora, que é só uma, das eleições de 2018, né, que foram as eleições anteriores. E aí ela falou assim, gente, vocês ficariam muito, assim, impactadas com a quantidade de relato que a gente recebe no Tribunal Regional Eleitoral, de mulheres candidatas, as quais é muito difícil acompanhar os seus pares homens em todas as atividades do seu partido. Porque muitas dessas atividades, por exemplo, são happy hours, que acontecem durante a semana, num horário, tipo assim, 6h30, 7 horas da noite. Só que o que acontece 6h30, 7 horas da noite? As crias voltam para casa da escola. Sim. Né? E como falei antes, é esperado da mulher, da mãe, que ela desenvolva as atividades que cercam uma criança. Uma criança, sim. Seja criança maior, seja menor. Sim. Então, as candidatas que não conseguiam, né, que não tinham companheiros que fizessem por elas, não conseguiam acompanhar esses eventos. E esses eventos, antes da pandemia, portanto, até as eleições de 2018... costumavam ser, segundo essa palestrante que eu tô falando, eventos super importantes para traçar estratégias da campanha, para ver, não, a partir de agora, sei lá, tu vai ter acesso a X% da cota da campanha, sei lá como é que é, né? Sim. Nunca concorri. Mas elas não conseguiam acompanhar. Sim. Porque tinham que voltar para casa. E ela falou de um exemplo de uma chefe lá de grupo de campanha, né, de um determinado partido, que ela especificou que, reunião aqui na minha equipe é só até às 6 da tarde. Bateu 6 da tarde, a gente falou 10% que tinha que falar, a gente vai encerrar. Parar e voltar. E a gente volta no outro dia. Senão, as candidatas não vão acompanhar. E do que adianta elas estarem aqui destinando o tempo delas, recurso financeiro também, para não poderem, não tá em igualdade de condições com os candidatos homens, não faz sentido. Isso é um exemplo de coisa, né? Tipo... Então, isso era assim antes da pandemia. Aí estoura a pandemia. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2020, informou que seja país com alto índice de desenvolvimento humano, seja país com médio índice de desenvolvimento humano, seja país com baixo índice de desenvolvimento humano, em média, claro que isso é uma média, 60% das mulheres têm acesso à internet. 2020. Caralho. 60% das mulheres, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, têm acesso à internet. Tem esse dado para homens? Não me lembro, mas me pede que eu te passo o... Só que ele tá em inglês, tá? Mas eu te passo tudo. Nossa, mas... eu não isso é pouco. Não, com certeza. Eu chutar... Se perguntasse quantos por cento você acha das mulheres tem... Não, você colocar 60% é tipo um pouquinho só mais que a metade. Né? Das mulheres. É muito pouco. Sim. Bom, aí vem a pandemia. Todo mundo tem que ir para casa, então toda a estratégia de campanha muda, porque não pode sair para fazer comícios e passeatas. Sim. E a campanha foi online. Sim. Então já começamos por aí que apenas falando, né, obviamente de uma maneira mais grosseira, mas 60% das mulheres candidatas é que tinham acesso. À internet. Sim. E que era a única ferramenta disponível para fazer campanha. Não estamos falando de estar eleita, é só para fazer campanha, para concorrer. Né? Então já começa aí uma questão. Em 2019, foi feita uma pesquisa sobre paridade no meio político. Daí agora sim, em relação aos cargos efetivamente ocupados. Na América Latina foram vistos 11 países. O Brasil ficou na 9ª posição. Perdeu apenas para Chile e Panamá. Por que eu falo dessa informação? Porque isso já demonstra o cenário de que já é difícil concorrer. Chegar lá, efetivamente ganhar uma eleição e passar a ocupar um cargo de legislativo ou de executivo é ainda muito mais difícil. Sim. Temos menos candidatas, aí passamos a ter ainda menos por causa da pandemia.
Não temos uma cultura feminina, né? Na política, você fala. Na política, Sim. né? E até social, assim. Sim, nós não valorizamos o feminino, Uhum. né? Nós ainda temos muitas práticas, enquanto sociedade brasileira, que valorizam muito a atuação de um homem, Aham. seja o que for, Sim, sim, sim. e não valorizam igualmente uma mulher, né? E aí, então já temos essa disparidade Sim. de pessoas efetivamente eleitas. Isso não vai ter consequência para campanha das mulheres que conseguiram manter uma campanha, mais ou menos, durante a pandemia, que todo mundo teve suas dificuldades para a campanha. Não é que foram só as mulheres, mas para as mulheres foi especialmente mais difícil. Outra coisa, falei antes, recaiu muito mais sobre as mulheres os cuidados domésticos. De casa, sim. Como é que tu vai dar conta de fazer uma campanha com as crias chorando atrás de ti? Uhum. Então, isso é outra consequência que, sobre os candidatos homens, na sua maioria, não teve. O candidato homem conseguiu, com as dificuldades que se apresentaram, conseguiu se concentrar melhor na sua campanha do que a candidata mulher, que não tinha uma pessoa, né, não tinha uma rede de apoio para ajudá-la, né? Então, isso agora não tem nada a ver com esse recorte de quem teve acesso à internet ou não, e sim com a realidade, né, social de que ainda se espera que é só a mulher que vai fazer um monte de coisa. Sim. E ela quer também concorrer, e aí vem uma pandemia e demanda que ela fique dentro de casa o tempo inteiro, ela não vai conseguir. Sim. Então isso foi uma diferença entre que candidatas mulheres e homens. Sim. É isso que você estava falando, quando você começou a falar da internet, por exemplo, é que a gente também tá... a gente vive numa bolha e quando essas informações chegam, a gente... Nossa, meu Deus... Mas não é, a mim bicho. também, viu? Tipo, você pega aqui, aí você com certeza conhece pessoas ligadas à política e com certeza essas pessoas têm acesso à internet, da sua bolha. Aí você vai pro interior, pode ser do Rio Grande do Sul ou pode ser do Amazonas. Uhum. Aí é desse ponto que a gente parte pra falar dessas coisas, né? A bolha da nossa cidade, né? Exatamente. Então não é... A gente fica abismado, assim, surpreso, mas é óbvio que é em decorrência de onde a gente vive com as pessoas. Eu me lembro quando, voltando a 2020, quando começaram a vir, olha só, a gente tá achando que é bom não ficar perto um do outro, lavar as mãos o tempo inteiro e lavar as compras do mercado e usar máscara. Gente, tem gente que não tem acesso à água dentro de casa. Sim. Em 2020. Sim. Isso é muito... Para pra pensar, tu não ter uma torneira dentro da tua casa saindo água pra lavar a mão. E tem gente. E tem muita gente. É o recorte da bolha mesmo, de que você vive, claro. de como a gente vive, onde a gente vive, né? Ô, Léo, Não, só pra... Depois... Não, eu digo assim, as baterias de câmera, tá tudo certo? Tá tudo ok. Ah, tá. Não, só pra ver o horário também. Tá, eu já tô encerrando. Não, eu vi, tá tudo certo. Então, assim, outro dado super interessante sobre as eleições de 2020 é o seguinte. Me chega o Tribunal Superior Eleitoral e diz o seguinte. Das pessoas efetivamente registradas para votar, portanto, eleitores com o cadastro feito e tal, 52,5% eram mulheres. Uhum. E 47,5% homens. Eleitores. Sim. Tá? Pessoas que foram lá na maquininha e digitaram coisinhas. Numerinho. Numerinhos ou botãozinho ou branquinho. Entretanto, contudo, todavia, acontece as eleições de 2020 e nós temos um número de eleitos homens 86,5%, enquanto mulheres somaram 13,5% das eleições de 2020. O descompasso é uma coisa absurda. Tem obviamente... Não estamos falando de 60-40, Não. Tem mais mulher votando... E menos sendo eleita. Obviamente que vai ter pessoas falando sobre o número de candidatos. Justificando de alguma forma isso, né? Deve ter menos mulher. Não justifica, mas explica. Explica, isso. Mas mesmo assim é bizarro. O nosso legislativo federal chega a 15% de mulheres ocupando. Sim. Né? A gente é bicameral, a gente tem 2 casas legislativas e é mais ou menos 15 e uns quebrados.
de mulheres ocupando os cargos de legisladoras federais. Isso não tem como dar certo. Não representa. Se a política é para representar as pessoas, e aí representa tudo. Quando a gente fala de políticas públicas para gênero, para social, etnia, para tudo. Então, assim, pega a população brasileira de mulher e de 15% sentando em cadeira lá do legislativo, claramente não é. Claramente não representa. E é óbvio que não tem como dar certo. Que aí vai faltar política pública para mulher, quando vai pedir para farmácia VX na mão. Lógico, estava dentro de uma pandemia num contexto foda. Sim, que bom que foi feito. Por favor, não é uma crítica à política. Não. Mas falta mulher ali dentro pensando sobre mulheres. Sobre demandas femininas. Né? Sobre problemas que fazem parte do cotidiano de ser mulher. Sim. E outra questão também, e agora chegando mais pro fim, é que, ou seja, que dificultou, né, que as mulheres que estavam em campanha seguissem em campanha, é um problema já anterior a 2020, que nos cargos de cúpula dos partidos, a esmagadora maioria é homem. Então, trazendo o exemplo que eu acabei de falar de uma palestra que eu ouvi em 2019 de uma pessoa do Tribunal Regional Eleitoral que disse que teve um grupo lá dentro de um partido que era chefiado por uma mulher, que disse, agora, neste grupo aqui de campanha, só vamos ter reunião até às 6 da tarde. Bateu 6 da tarde, não interessa que a gente começou 5 para 6. A gente vai encerrar e a gente segue dia seguinte. Isso é uma coisa tão sutil. Sim. Isso é uma coisa tão pequena, mas só uma mulher para se dar conta. Então, nas cúpulas dos partidos, que é onde se toma a decisão, onde tem as pessoas que decidem estratégias de campanha, que, sei lá, eu não entendo, né, absolutamente nada sobre isso, mas que decidem sobre como vai ser uma determinada campanha, a sua esmagadora maioria é homem. Sim. E o homem não vai estar ciente, não por maldade, não tô nem falando isso, não vai estar ligado na demanda. Olha só, e as nossas mulheres que por conta da pandemia estão mais sobrecarregadas dentro de casa, mas elas querem seguir com a campanha. Como é que a gente vai fazer? Sim. Né? Então isso foi outra situação que por conta da pandemia, que já era uma situação existente antes da pandemia, mas com a pandemia não foi melhorada, né? E que os partidos, na sua esmagadora maioria, tem homens mandando na cúpula, né? Nos assentos de decisão de cada partido. Sim. Então, assim, como conclusão, né? Eu acho que o ponto de partida é a igualdade, a paridade política. Sem a gente ter paridade política, termos... E não é só paridade de gêneros, né? Imagina, 15% do Legislativo Federal é mulheres. Eu não sei quantas são indígenas e eu não sei quantas são negras. Sim. Eu, Alice, vou saber o que da realidade de uma mulher indígena. Eu que quero concorrer e ganho. Não, mas se fosse pra chutar, um chute não muito chutado, que desses 15% deve ser uma porcentagem menor de mulheres negras e indígenas com certeza. Com certeza. Quilombola? Quilombola. Já viu uma deputada quilombola? Né? Eu não, então, enfim, não tenho a informação mesmo, assim. E não vou ficar surpresa se não tiver. Ou se for uma, sei lá. Sim. A própria política, assim, ela é muito pensada para o homem. Não sei se tu chegou a ver, recentemente saiu uma matéria sobre uma prefeita de Palmas, eu acho, que ela ganhou bebê. E a prefeitura, as regras da prefeitura, a legislação municipal não prevê licença maternidade. Não tem licença maternidade. Não tem? Então ela pariu. E tinha que estar lá no... 2 semanas depois tá levando o bebê, botou um berço na sala. No gabinete, porque não tem como ela se afastar. Não existe previsão legislativa para uma licença maternidade. Por quê? Porque é um cargo masculino. Escrevendo assim, exatamente. É um cargo dito como masculino há muito tempo. Ninguém nunca pensou que isso ia precisar, porque justamente não por se isso. Ponderou. Porque era de homens ocupando essa cadeira, lógico que não vai ter isso na lei. Não vai ter em lugar nenhum. Pressupõe-se que
que o homem que foi eleito prefeito e que vira pai durante o seu mandato, ele não vai levar a criança pro... Sim. Ele não vai precisar de licença. Sim. Não vamos nem entrar no mérito que a licença é de 5 dias para homens e 4 meses Não. para mulheres, né? Sim. Aí é outro podcast. Tem um movimento, só pra gente terminar também, pra não ficar... Já é 3h30, né? Mas tá bom, daqui a pouco chega a outra convidada. Tem um movimento... Eu sigo um pessoal no Instagram que é... Tem até um Instagram, inclusive, que eu acho que é Eles Votam Nelas. Você viu alguma coisa assim? Eu vou te mostrar quero depois. ver. Eu acho que é isso. Me manda. Que é uma campanha disso, né? Pra ter mais... Deixa eu ver. Eles... Eu sigo um que é elas... Aqui, elas ó. no Eles poder. votam nelas. Olha É que isso legal. mesmo. É um Instagram pequeno, mas é a campanha de incentivo para homens votarem em mulheres nas próximas eleições. Pela igualdade de gênero no Brasil, eles votam nelas. É um Instagram pequenininho, que começou há pouco tempo, imagino. Eu conheço o pessoal, não todo mundo eu acho, mas alguns daqui. E é isso, né? Óbvio. Não tô falando que é aos homens tentando ajudar as mulheres, mas não. Somos uma sociedade que entende, algumas pessoas que entendem essas necessidades e diferenças e que é isso, não é, né? Que tentam chegar nessa paridade que você estava falando. Mas ainda vai um tempo, não vai? Quais são os próximos passos? Pensa em continuar isso? Penso. Como? No doutorado. No doutorado. No doutorado, fazer um recorte mais envolvendo questões constitucionais, direitos humanos, gênero e desastres. Não tanto a pandemia, né? Porque espero quando eu entrar no desastre. Não tá... No desastre. Olha, eu não quero antecipar, não, mas o doutorado muitas vezes é um desastre, viu? Eu não quero antecipar, não, quando eu entrar no desastre. Deixa, ainda bem que você já tem orientador. Quando eu entrar no doutorado, que a pandemia já tem encerrado, então esse desastre, né, fica pra trás. Mas eu gostaria de seguir no doutorado fazendo essa junção toda de gênero, desastres, e aí com um enfoque mais pra questões constitucionais. Sim. Direitos fundamentais e tal. Você entregou a 8 dias, você não defendeu, então, Ainda isso? não defendi. Quando que vai ser? Não tá marcado. Ah, não tá marcado. Eu entreguei faz 8 dias. Sim, caralho. Eu sei o que é isso. Nossa, saí de casa, gente. Não, mas e não dá um alíviozinho? Não tira das costas um pezinho? 20 quilos cada né? ombro. Que do caralho. Coisa boa, nossa. E foi um mestrado todo pandêmico, né? Todo. Sim, sim. Todinho. Eu nunca vi minha orientadora na minha frente. Pensado. Nunca vi. Olha, às vezes é até bom. Não, Tô brincando, não. Não. Pro Franciele no caso também. dele, no caso dela, não. Mas foi pensado, produzido e parido. De dentro da minha casa, dentro da sua com casa os na meus pandemia. privilégios de poder ficar em casa. Com internet, com internet, com bastante luz, coisa. com água na torneira. Uma cervejinha na geladeira, às vezes. Corta, produção. Não, mas todo mundo... Não, é vinho. Vinhozinho. Vinhozinho. Entendi. E foi todo assim. A gente teve a primeira aula em março de 2020, presencial. A universidade é em Caxias do Sul, né? Na Serra sim. Gaúcha, pra quem não conhece. Subi pra Caxias, primeiras aulas, tal, conhecendo a turma. 2 semanas depois... Pão. Bah, que Aí a doideira. UX, né, correu, se adaptou super rápido, Sim. assim, e seguimos tudo pelo Google Meet. E foi o que deu. E foi o que deu. E foi o que deu pra Foi fazer. o que deu pra fazer naquele momento que deu pra fazer e tamo aí. Meu, eu quero... Você gostou? Adorei. Quero te agradecer de verdade. Muito obrigado. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Muito legal mesmo. Eu quero depois os links pra gente colocar na descrição, com os dados lá e tudo mais. E é isso. Obrigado. Ah, eu que te agradeço, Deixe Thiago. suas últimas palavras do podcast, né? Parece que você vai morrer daqui a pouco. Deixe Eu ia suas pra um últimas desastre palavras. antes. Não, eu quero te agradecer muito mesmo por lembrar do meu nome pra falar, né, aqui no teu podcast. Apesar, né, de sermos
já sermos da casa, já temos carteirinha, já nos conhecemos, já gravamos. Não mostraram, mas gravamos, só dá pra ouvir. Eu fico muito feliz mesmo por tu ter pensado no meu nome. Adorei que tu aceitou que eu apresentasse essas informações da dissertação, porque, enfim, estamos vivendo elas, né? Atual. Né? É isso. E vai voltar pra falar sobre os tipos que a gente gravou outro podcast, mas enfim, vai ser outra coisa, obviamente vai ser diferente, sobre os tipos de violência contra a mulher. Sim. Isso vai ficar pro próximo episódio. Redes sociais. apo.advocacia. apo.advocacia, que é o profissional e o pessoal... O pessoal tá fechado. Não. É só Deixa só esse. Alice. apo.advocacia. apo.advocacia, obrigado, de verdade. Agradeço. Você que ficou aqui até agora, obrigado também. E você que tá olhando essa tela aqui, bota na tela aqui, na câmera, tá vendo que tem uma logo? Pode ter o quê? A sua marca aqui, entendeu? Porque é nessa hora que a gente faz continuar o podcast, que tem que ter alguém pagando pra estar aqui. Então você pode falar com a gente, tanto, enfim, quer falar comigo no direct, você quer falar com a Startar, que ainda não tem nem Instagram, mas vai ter. Então, muito obrigado a Startar, do meu irmãozinho de Lisboa, todo mundo, o Léo que ficou ali nos ouvindo até agora. Obrigada, Léo. Obrigado, Léo. E é isso. A gente se encontra no próximo episódio, toda terça e quinta-feira, aqui no podcast do Homem Sem Tabu. Alice, obrigado mais uma vez, querida. Beijo, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Não sei onde a gente fala aqui. Olá.